Ouvintes da Rádio Domingo, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração, neste início do mês de julho, em plenas férias, na medida do possível, que as coisas estão novamente complicadas devido à pandemia, também com o tempo a tentar melhorar um pouco, depois de um fim de semana cinzento e chuvoso. Estamos aqui na sua companhia, já sabe, esta emissão à segunda-feira a partir das 22 horas no FM, também disponível no site das redes sociais com imagem, e hoje para encetar um tema muito interessante, que de resto até bem no seguimento de temas anteriores, que tem a ver com a nossa personalidade e com formas de nós a reforçarmos e tornarmos-nos autênticos. Não é assim, Maria Sousa? É verdade. Olá, ouvintes. Obrigada por estarem aí. Obrigada por nos continuarem a ouvir. Obrigada pelo feedback. É muito importante para o programa saber se gostam ou se não gostam. É importante porque essas reflexões ajudam-nos sempre a investigar e a tentar ir de encontro àquilo que vocês precisam. No seguimento daquilo que nós temos falado, mas no seguimento também do próprio conceito do programa, e falamos sempre em autenticidade e falamos sempre na questão mais básica do ser humano, que muitas vezes, na ânsia de viver em paz ou de viver em harmonia, perde-se um bocadinho e é difícil depois, um belo dia, uma pessoa não sabe quem é, o que anda a fazer, o que gosta, o que não gosta, o que quer ir por aí fora. E acho que todos nós já passamos por isso. Isto tem muito a ver também com aquela questão do que nós falamos muito no programa, e eu já recebi essa crítica, mas eu vou continuar a achar. Nós vivemos, e desculpem que eu continue, e eu acho que o Fernando, e acho que a equipa também sublinha aquilo que eu vou dizer, nós vivemos muito para ser aplaudidos o tempo todo. E entre ser autêntico e ser aplaudido, muitas vezes nós preferimos ser aplaudidos. Maria Sousa, e isto é uma grande questão na vida. Impõe-se aqui uma pergunta inicial, para as pessoas também se localizarem com este tema que junta a personalidade à autenticidade, e a pergunta aqui importante para início da conversa é: o que é isso mesmo de ser autêntico? Eu pensava que você ia perguntar porque é que eu estou a vestir esta t-shirt. Essa t-shirt era da semana passada. Não, esta t-shirt apareceu cá hoje. Não, esta t-shirt é uma t-shirt sempre de apoio incondicional a Lewis Hamilton, já sabem. Sou super fã e acho que vamos ver se ele tem mais sorte agora. Sim, mas assim, nas próximas corridas. Nas próximas corridas, mas sabendo que há fases boas e há fases más. Para toda a gente na vida, o Lewis Hamilton é um super campeão e não está numa fase boa em termos de carro. Eu acho que em termos de habilidades, acho que as tem. E eu acho que nós nunca devemos desistir de apoiar as pessoas quando elas estão numa fase má, porque também não depende só dele, depende da máquina. E depende da máquina. Eu acho que depende da máquina. Eu não sei o que é que se passa com a máquina, mas também acho que está fora do nosso alcance saber. De qualquer das formas, eu acho que quando tudo está bem, isto tem a ver com autenticidade. E é por isso que eu trouxe a t-shirt. E isto, quando toda a gente está bem e quando há festa está toda a gente posta para lançar os foguetes, até para tomar uma taça de champanhe, se assim for o caso. Quando as pessoas começam realmente a não corresponder, pelo menos às expectativas em termos de expectativas que nós temos acerca de alguma coisa, então nós começamos a refriar e a repensar. E eu continuo a dizer, sou super apoiante de Lewis Hamilton pelo ser humano que ele é, e isto tem a ver com autenticidade também, e tem a ver com o programa, e tem a ver com tudo aquilo que nós defendemos aqui no programa, que é o ser autêntico. O ser autêntico é ser verdadeiro, é nós sabermos que temos muitos papéis a desempenhar na vida, e é isto que é importante, e acho que os devemos desempenhar, e nos devemos divertir imenso enquanto que os desempenhamos, qualquer que seja o papel, mas nós devemos conseguir despir-nos dos papéis, despir-nos dos perfis, despir-nos dessas coisas todas e não perdermos a nossa identidade. Portanto, isto que tem a ver. Ser autêntico é ser verdadeiro. É ser verdadeiro, é saber, e isto exige acima de tudo o quê? Uma coisa que dá muito trabalho, e há muitas pessoas que me estão sempre a criticar, é verdade, aquela cena, como está a cena do autoconhecimento sempre, mas é assim. Mas isso é fundamental. Não há hipótese nenhuma de, por exemplo, para o tema 2, não há hipótese nenhuma de reforçarmos a nossa personalidade se não tivermos um autoconhecimento. É verdade. Porque temos que identificar qual é mesmo a nossa personalidade, como é que a vamos desenvolver e como é que a vamos melhorar. Sim, e é que nós podemos ter, imagino, um exercício. O autoconhecimento é a base de tudo, falámos disso já em outros programas. Mas eu acho que é a base da vida, eu acho que é a base. E esse é o problema de muitas pessoas, é que não se conhecem a si próprias. Sim, mas é a base, eu acho que é a base da vida e é a base até da educação, é a base do paradigma de vida em que nós estamos, em que toda a gente pensa que está a fingir, de certa forma, de alguma coisa para ser aplaudido. E nós estamos a dizer, o que é que prefere, querido ouvinte, ser aplaudido ou ser autêntico?
E nestas coisas, eu acho que nestas coisas nós temos que encontrar o caminho do meio, nem é ser totalmente autêntico e andar contra tudo e contra todos, não, é ser autêntico e conseguir viver sem estar à espera de aplausos, porque ter aplausos e buscar de uma forma incessante a validação e a aceitação de todos à nossa volta é uma canseira, um desgaste e um insucesso. Também há pessoas que são mais votadas a se mostrarem e a aparecerem nas luzes da ribalta do que outras, não é? Sim, mas também é muito difícil, e eu digo isto muito, a dinâmica da vida, a dinâmica do tempo que nós vivemos hoje é brutal. O que é agora, daqui a 5 segundos já não é. E nós temos que andar tão rápido para nos adaptarmos constantemente. E nesta questão da rapidez, nós perdemos as coisas simples, perdemos o valor das coisas simples, perdemos o valor e o valor e a orientação daquilo que é importante para nós. O presente é um ápice, não é? Sim, o presente já foi. E muitas vezes as pessoas dedicam-se a tudo, menos àquilo que realmente é importante. E eu falo da saúde, falo da família, falo dos amigos, falo do nosso sono, da nossa água, do nosso desporto, por aí fora, que vocês sabem que nós estamos a falar sempre disso, e nós próprios e da nossa verdadeira identidade, quem nós somos quando estamos sozinhos. E hoje... E isto é também um exercício profundo de reflexão, porque eu às vezes vejo tantas coisas à minha volta e em mim mesma também, que eu ponho-me a pensar como é que nós defendemos, por exemplo, um argumento que nós sabemos que é mentira. Entendem como é que nós manipulamos uma situação que não é verdadeira para dar a imagem que o é? E eu até fico em silêncio porque nestas questões eu sei que nós temos, lá está, tem a ver com os papéis, mas chega a uma altura que nós temos que separar os papéis e levantarmos-nos e defendermos-nos e sermos aquilo que realmente nós somos. E eu acho que é muito difícil hoje em dia as pessoas serem aquilo que são porque pensam que a sociedade não vai aceitar. E eu, acima de tudo, acho que nós próprios temos um estereótipo, temos uma referência de ser humano que realmente não existe, é uma ilusão. Porque nós somos seres humanos, todos nós temos defeitos, virtudes. Eu nem ponho isso, todos nós temos as nossas características. E quando nós, com um autoconhecimento, sabemos qual é a nossa linha, o que é que nós andamos a fazer, com bem e com mal, que aprendemos as lições, que as repetimos e que voltamos a cair, mas que um dia diz assim, chega, não há mais lições. Então vamos buscar a nossa verdadeira identidade e valorizar aquilo que nós realmente somos, porque nós, e isto aqui começa a ser muito transversal, porque nós crescemos, nós somos educados a quase nunca gostarmos daquilo que nós somos, porque somos comparados, porque aquele é melhor que não sei o quê, porque aquele é melhor que não sei o que mais. E depois acontece, há aqui uma designação interessante no nosso guião, que é as máscaras sociais. Nós depois temos que as adotar, não é? Mas eu acho que nós até adotamos quase desde que nascemos, porque numa família numerosa há sempre um que é melhor, há sempre um que é pior, há sempre um que é mais irreverente, há sempre um que é... Somos logo induzidos a isso? Somos logo! Entrar logo em papéis, entrar logo em formatos. E aquilo que nós estamos a dizer, e sempre dissemos aqui no programa, é que nós não somos contra formatos, nem pouco mais ou menos, nós temos que saber viver na sociedade. Mas nós damos um valor aos aplausos que realmente não existe, sabem porquê? Maria do Céu, depois há aqui outro ponto importante que poderá ser um paradoxo, mas essas tais máscaras sociais até um certo ponto podem ser necessárias. Claro que são necessárias. E aqui são necessárias por causa da harmonia em que muitas vezes temos que viver em certos contextos, não é? E eu acho que é importante é uma situação grave e paradoxal, mas, sim, mas eu acho que é importante, por exemplo, saber que nós temos o papel de pais, de mulheres, maridos e por aí fora, nós temos o papel de emprego, nós temos o papel de amigos, nós temos o papel de confidentes, nós temos diferentes papéis na nossa vida, mas nós temos que saber, e eu acho que é fantástico. E há determinados papéis que eu gosto mesmo de desempenhar e divirto-me imenso e não são os melhores, mas divirto-me porquê? Porque eles não têm muito a ver comigo, mas eu sei que é um papel que eu tenho que desempenhar de vez em quando, mas isso não tira nem pouco mais ou menos
nem belisca a minha verdadeira identidade, e eu divirto-me a desempenhar os papéis. Mas nós não somos completamente da opinião que nós devemos cortar com esses papéis e com essas máscaras que temos que usar. Nós temos que as saber usar e tratá-las por com toda a autenticidade, sabendo que o estamos a fazer, não é? Eu, por exemplo, nós estamos aqui a gravar um programa e estamos com um perfil e estamos com uma máscara. Com uma máscara de apresentar um programa e de fazer reflexões que de alguma forma façam ressonância com vocês. Mas isto não quer dizer que seja toda a nossa vida. É uma máscara sob formato positivo. É uma máscara positiva e que nós temos máscaras que são positivas, outras que são negativas. É importante nós sabemos fazer, mas isto não é tudo a nossa vida. Isto é uma parte da vida que nós desempenhamos. E é importante. Isto não é a nossa função principal. O problema nem é a quando nossa o uso vida. da máscara ultrapassa determinados limites, não é? Quando o uso da máscara ultrapassa a realidade do dia a dia e quando nós começamos a viver na ilusão de que a máscara é verdadeira, e lá se vai a autenticidade, e lá se vai tudo, porque assim vive-se na mentira de uma ilusão. E então depois há aquela coisa, ou se vive bem e se constrói constantemente a vida com essa base, e não é difícil da forma como as coisas são, ou então um belo dia as coisas não são bem assim e uma pessoa nem percebe porquê. Porque a verdade passou a ser a realidade, ou a mentira passou a ser a realidade. E esta questão de que as pessoas criticam muito por causa de eu estar sempre a falar do Instagram e falar sempre dos papéis e falar sempre... Eu não sou contra isso, eu sou contra qualquer que seja o motivo, uma perda de tempo a estar a ver o que os outros fazem e a pôr likes e a pôr dislikes, e depois há uma coisa que até as minhas filhas me falam muito e a mim me dá imensa impressão, que são os ódios que suscitam determinados sucessos e as bocas e as frases terríveis, pronto, que agora neste momento até estão a ser anuladas, não é? Há determinadas frases que são naturalmente censuradas e que nem aparecem, mas há uns tempos apareciam, e há pessoas que dizem, se não tiverem nada de positivo para escrever, não escrevam, não vejam, não olhem, mas é mesmo, há pessoas que são natural haters, como dizem as minhas filhas. Aliás, e assim tem que se ter cuidado com isso. As redes sociais são um dos maiores criadores das máscaras. Sim, e são porque há aquelas pessoas que até até gostam e põem comentários bons, e há outras pessoas que aquilo que lhes deve dar sei lá, uma dinâmica terrível, e são realmente terríveis naquilo que escrevem. Por isso tenham cuidado, se não gostam, não vejam, é melhor. Lembrem-se daquilo que o Dalai Lama diz: se não tem nada positivo para dizer, então esteja calado, porque agir, ao menos está calado, não diz nada. Pronto. Mas relativamente esta questão da autenticidade, eu acho que isto foi do primeiro ano que nós começamos a fazer este trabalho, e que nós, acima de tudo, que nos fundamentamos em livros, em autores, e foi assim, e foi o primeiro ano, e eu acho que até era giro se nós tivéssemos os programas pôr de vez em quando, até para ver a diferença nas coisas. É verdade, alguns correram bem, outros não muito bem, mas na altura os nossos ouvintes foram super queridos e não foram natural haters, e eu agradeço imenso. Mas sempre foi a questão da autenticidade, sempre foi saber o que é que nós estamos aqui a fazer, e numa altura de vida, seja qual for a sua vida, você vai perguntar a si mesmo: o que é que eu estou aqui a fazer? Isto vale a pena? O que é que eu tenho que fazer? Porquê é que eu não gosto? Porquê é que eu gosto? Porquê é que eu não me sinto completo? Porquê é que eu não me sinto completo? Estas coisas de repente acontecem, e nós temos que ir dar passos atrás e perceber que realmente nós no caminho, estamos sempre a dizer isso, nós no caminho perdemos um bocadinho da nossa essência. E aquilo que nós estamos a dizer agora: use as máscaras, use-as bem, divirta-se no processo, mas nunca se perca, nunca deixe de ser quem é por uma questão de uma máscara, de um perfil ou de alguma coisa que você quer parecer. Nunca procure ser aplaudido, a sério, nunca procure. E eu acho que ser aplaudido é um grande stress, sabe porquê? Porque nós podemos ser aplaudidos numa situação, mas isso não quer dizer que isso se repita muitas vezes. Isto obriga-nos sempre a estar num nível tão alto e tão rigoroso e tão exigente de vida, que nós perdemos as coisas simples e os detalhes da vida. E a vida vai passando e de repente nós pensamos: ei, já passou tanto tempo e nós não percebemos isto, não percebemos aquilo. E eu acho que é nisto que nós estamos aqui a falar. Isso tem a ver também com a forma como nos expressamos.
E já falámos aqui também algumas vezes sobre a história das opiniões, e ainda há pouco a Maria só tocava nisso, a propósito do Dalai Lama, dizer que se não há nada importante para dizer, é melhor não dizer, mas também sobre as opiniões, muitas vezes expressamos frequentemente a nossa opinião sem qualquer propriedade, não é? E utilidade. É verdade. E sobretudo, e mais alguma coisa. Isto é outra questão que nos leva atrás no passado, e que nós fizemos um programa sobre a frontalidade, e nós dissemos que a frontalidade, acima de tudo, é uma grandíssima falta de educação. Na opinião de... Esse programa gerou alguma polémica. Esse programa gerou imensa polémica, imensas críticas, desde debaixo o da telefone. capa da frontalidade, não é? Depois dizem o que querem. Porquê? Mas eu vou explicar porquê. Queridos ouvintes, quando alguém dá uma opinião que sabe que vai magoar alguém, porquê que a dá? Eu não quero magoar ninguém com as coisas que eu digo. Se alguém me pedir uma opinião sobre alguma coisa e a minha opinião for completamente contrária, eu vou ter que descobrir uma forma de expressar a minha verdadeira opinião, porque é importante, sem magoar ninguém. Porque o que é que me interessa fazer alguém chorar? O que é que me interessa fazer alguém ficar mal disposto? O que é que me interessa? Não me interessa nada. Agora, eu acho que numa situação em que a minha opinião vai pôr outra pessoa mal disposta, ou que vai destruir a autoconfiança, a autoestima, então prefiro não a dar. Ou então prefiro fazê-lo de uma forma em que eu não seja tão agressiva. E lá está, vamos outra vez a um tema que para nós é muito importante, que é saber comunicar. E eu tenho esse problema da comunicação, eu tenho que aprender, eu acho que todos nós temos que aprender a comunicar, principalmente. É um trabalho diário. É um processo de toda a vida, porque nos assuntos leves e tranquilos é fácil, mas nós temos tantos detalhes e temos tanto ruído à nossa volta. E é uma arte. E é uma arte. Também. É. Aliás, os problemas de comunicação hoje em dia, como se sabe, têm que ser estudados e têm que ser aprimorados. Nós vemos muitas vezes que há problemas de comunicação. Ultimamente, por causa da pandemia, fala-se muito disso. Muitas vezes as instituições comunicam mal, não é? Precisamente porque muitas vezes querem ser muito verdadeiras e outras vezes querem ocultar as coisas, não é? E depois a comunicação sai distorcida e sai contraditória e cria alguns problemas. Sim, neste e de maneira momento, que isso temos que aprimorar isso, não é? Todos os dias, a forma como comunicamos tem que ser muito bem pensada. Isto não é elaborar uma máscara, é saber, na altura certa, dizer aquilo que é para ser dito naquela altura. Sim, mas lá está. Uma pessoa autêntica diz aquilo que pensa, mas diz aquilo que pensa sempre de uma forma que não magoa, nem maltrata. E justificada. Exato, mas não é dizer, eu não gosto de ti porque não sei o que mais, eu não gosto disto. Uma pessoa tem que ver como é que vai dizer alguma coisa quando é pedido. E eu acho que nestas questões da frontalidade... Até porque falta saber se isso interessa, não é? Isso vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma mudança? Exatamente. E eu também acho que nesta questão da autenticidade e na questão de nós sabermos comunicar e na questão de que se não for algo positivo que podemos acrescentar, acho que não o devemos fazer. Acho que acima de tudo temos que ter cuidado acima de tudo a forma como falamos, a forma como dizemos e a forma como vamos dizer algo que outra pessoa não vai gostar. Mas eu acho que numa situação que é pedida, nós temos de ter cuidado com a forma como dizemos quando é completamente oposta àquilo que a pessoa está a pensar ouvir ou que está a pensar, não é? Porque acontece muitas vezes. Agora, nós temos que ver que uma pessoa que nos pede uma opinião já tem um caminho, já tem um processo, já tem todos os detalhes. E se nós introduzimos uma variante tóxica, que é a nossa opinião negativa, pode um castelo de cartas, como eu costumo dizer, pode ruir. Exatamente. Seja o que for, e por isso nós temos que ter cuidado da forma como fazemos, e eu acredito que nós temos sempre a possibilidade de dizer na hora certa aquilo que a pessoa quer ouvir. E eu acho que isto é a mesma coisa que educarmos os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos para o certo e para o errado. E sem questão filosófica, o errado é quando nós fazemos alguma coisa que magoa outras pessoas, e isso está errado. E eu acho que é sempre um princípio que nós devemos ter sempre em mente. Mas há algo
que as crianças, nomeadamente, têm que saber que não se vai alterar, que é o nosso amor incondicional por eles. Ou seja, é uma opinião numa situação que não altera, nem pouco mais ou menos, aquilo que nós sentimos. E isto é importante, porque se nós reforçarmos a nossa amizade, o companheirismo, a cumplicidade, nada fica magoado por uma opinião que seja contrária à ideia dominante. Exatamente. Pronto. E eu acho que isto que é importante as pessoas... E eu sei que é um bocado difícil, é um trabalho que se deve fazer, mas vocês ponham sempre no lugar do outro, numa situação complicada, saber uma opinião e saber que até se está bem, não sei o quê, e de repente vem assim tipo um balde de água fria e o que é isto, não é? Muito Por bem. isso nós temos que ver, pode ser água morna. Mas isso é outra variável para juntar aqui a este reforço da personalidade que estamos hoje aqui a avaliar no programa, tem a ver com a lealdade aos nossos princípios, aos nossos valores, aos nossos sonhos, e que também aqui podemos juntar uma outra que é a aceitação precisamente daquilo que nós queremos, ou seja, dos nossos valores e dos nossos sonhos. Parece difícil praticar esta lealdade, porque lá está, isto obriga-nos a deixarmos de lado as máscaras sociais. É verdade, e eu uma vez mais vou ao Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton tem imensas tatuagens, há pessoas que detestam tatuagens e não é por aí, há quem goste, não é o nosso tema, mas ele tem imensas e uma delas é a loyalty. E é a lealdade. Eu acho que a lealdade é uma das coisas mais fantásticas que um ser humano pode ter como característica da personalidade. É aquela pessoa que nós sabemos que podemos contar, é aquela pessoa que de certa forma é sempre verdadeira, é aquela pessoa que é confiável, que é honesta, que é aquilo que aceita os defeitos e que tem as suas qualidades e que é apenas um ser humano que está num processo que há coisas boas e coisas más, mas que neste processo não se quer semear o drama nem a cena. Mas acima de tudo a lealdade e a aceitação têm a ver porque nós aprendemos a ser leais para os outros. E ser leais e não sei o que mais. E eu digo sempre, nós acima de tudo temos que aprender a ser leais com nós próprios, com as nossas questões, com os nossos princípios e com os nossos valores. Mas eu vou dar 2 passos atrás outra vez e lá vou ser um bocadinho seca outra vez, que isto não se faz se nós não tivermos uma ideia real daquilo que nós somos. Se nós andamos sempre a inventar argumentos, a inventar situações para, de certa forma, camuflar ou desviar os aspectos negativos que nós temos. Não se esqueçam que nós temos, não há luz sem sombra. E eu acho que isto é um clichê, mas é verdade. Nós temos os aspectos positivos e temos os aspectos negativos. Muitas vezes os nossos aspectos negativos surgem e de uma forma descontrolada e se nós nos apercebemos disso, nós temos que dar um tempo, ficar um bocado sozinhos e conseguirmos, de certa forma, aliviar, porque ninguém tem culpa de ninguém. Mas a pessoa de alguma forma está a viver uma emoção, um sentimento e essa coisa tem que ser resolvida. Mas sem uma base dos nossos princípios e dos nossos valores e do nosso caminho, nós realmente não sabemos a quem é que somos leais. Então vamos ser leais depois a ideias, a clubes, a religiões, a fundamentalismos, sejam eles quais forem. E depois o que é que isso serve? Não serve de nada, porque isso não orienta a nossa vida. E depois vamos àquela parte que o Fernando estava a dizer da aceitação, não é? Nós, acima de tudo, temos uma ansiedade terrível de sermos aceitos por todo o mundo. Até começa por aí, aceitarmos primeiro aquilo que nós preconizamos e que são os nossos sonhos e nós dizemos e os primeiro, nossos valores, não é? Sim, mas primeiro aceite-se a si próprio. Exatamente. Sabendo que... Se não se aceitar assim vai ser difícil de aceitar o resto. E depois é aqui este caminho. Todos nós gostaríamos de ter nascido altos, loiros, olhos azuis, olhos verdes, morenos, sei lá. Todos nós gostaríamos de ter nascido naquela noção de que é a perfeição. Mas isso é o mais ridículo que nós podemos pensar, porque nós jamais, neste tempo, neste momento, conseguiremos isso. Nós somos o que somos. E então é essa coisa do estereótipo de ter nascido, de ser... Eu acho que nós temos que acabar com isso, matar isso pela raiz, porque nós não temos outra alternativa. E são muitas vezes essas ideias, e são muitos os perfis do Instagram, desculpa mais uma vez, que muitas vezes nos levam para aquela ideia da não aceitação de nós próprios, porque somos gordos, magros, altos, baixos, gordos, somos morenos, magros, somos o que fomos e nunca... Pronto, aquelas pessoas felizes e abençoadas que se adoram e se aceitam exatamente como são, também é preciso não passar daquele patamar
não é? Mas eu acho que cada dia mais eu admiro as pessoas que se aceitam como são, aceitam a sua idade, aceitam o seu percurso e pronto, com o autoconhecimento, que isso é importante. Agora, a maior parte de nós, não é? Tem um problema muito grande nessa questão da aceitação daquilo que é. Estamos a chegar ao final do programa. 1 minuto para o último item, que às vezes também é mal entendido, que tem a ver com o amor próprio, com a autoestima. Que há pessoas que muitas vezes, lá está, criticam as outras porque têm demasiada autoestima, outros porque têm pouca autoestima, mas este amor próprio é muito importante também para o desenvolvimento da personalidade e do ser autêntico. E eu acho que o amor próprio e autoestima, a autoconfiança e autovalor são a base de qualquer ser humano. É a partir é a partir desta base que um ser humano, digamos assim, vai crescendo e vai evoluindo e vai se adaptando à realidade que a vida tem. Sem autoestima, sem autovalor, sem autoconfiança, nós andamos à deriva e é tão fácil nós realmente tentarmos agradar aos outros e achar que os outros são a nossa prioridade e de repente pensarmos que afinal os outros vão mudando, os outros que são importantes hoje, amanhã já podem não ser, e andamos nós aqui a viver num conceito que não tem muita estrutura nem tem muito fundamento, e eu acho que nós temos que essencialmente nesta questão da autenticidade acabar, e é mesmo acabar com a prioridade que é agradar aos outros, de fazer as coisas para ser aceite, agradar e os outros serem a nossa prioridade e o mundo ser a nossa prioridade e tudo que é exterior sejam a nossa prioridade. E nós dizemos, a prioridade é você. Você, se não é feliz, como é que você vai ver os outros? Se você não sabe aquilo que é, se você nem todos os papéis depois se confunde e depois vive na ilusão de um papel que é mais importante e que é mais dominante e depois chega à casa e vê que afinal aquele papel não se adapta às outras 20 horas do dia. Por isso nós temos que pensar que desenvolver autoconfiança, autoestima, autovalor às vezes é um processo tão difícil e árduo que precisamos de uma ajuda muitas vezes externa. Nós estamos sempre a dizer psicoterapia, alguém que esteja mais distanciado pode nos ajudar a encontrar realmente o valor que nós temos, que eu acho que o valor fundamental e um diamante que cada pessoa tem é a própria vida, é aquilo que está a fazer. Isto, nós estamos sempre no sítio certo, na hora certa, no momento certo, não há nada que seja por acaso, e acho que cada vez mais, se nós estivéssemos atentos e se valorizássemos tudo aquilo que temos à nossa volta, estaríamos todos melhores, não seríamos natural haters e talvez perdêssemos menos tempo a ver o que os outros fazem e ganharíamos mais tempo a estar realmente com as nossas prioridades de vida. Não sei, é só uma opinião. Obrigado, Maria do Céu. Falamos hoje aqui de reforçar a personalidade que nos vai ajudar a ser mais autênticos. Quando este programa for para o ar, Maria do Céu, já sabemos quem é que venceu o Grande Prémio de Österreich na Áustria. Sim. Desejamos aqui boa sorte, quer ao Lewis Hamilton, mas também ao Max Verstappen, ao Charles Leclerc, ao Valtteri Bottas. Então é assim. É que vão estar lá. Queridos ouvintes, muito rapidamente para acabar, espero honestamente que o Lewis Hamilton que tenha uma melhor prova e que o carro, que o ajude nas habilidades que tem, que o Charles Leclerc, que o Lando Norris, que o Carlos Sainz, que tenham um bom desempenho. E o Sebastian Vettel. E o Vettel também. O Max Verstappen, que lidera o campeonato. E que o Bottas também, porque o Bottas é da equipa da Mercedes e na última prova teve um bom desempenho. E o Mick Schumacher, que é o filho do Michael Schumacher, que está muito atrás, mas que está a construir o seu papel. Vão estar todos, no fundo é assim. No domingo, o Daniel Ricciardo, que também é por aí fora. Pronto, por aí fora. Menos o Max Verstappen. Desculpem. Tem mais 6 pontos. Não, o Max Verstappen tem muitos pontos. E se ele ficasse entre terceiro e quarto era ótimo. Mas se ficasse mais para trás era melhor ainda. 100 pontos. Pronto, estou a brincar. O Max Verstappen é um excelente condutor, tem 23 anos, tem muito tempo à frente, por isso o Lewis Hamilton. Pronto, vamos ter os treinos no sábado e depois no domingo a corrida. No próximo programa vamos querer falar disso aqui, porque agora estamos muito votados aqui. Nós estamos aqui até ao final. no momento de inspiração. Já agora musicalmente não foi com a Rihanna. Temos hoje um antigo tema que é California King Bad, mas é um tema bonito para fechar este programa. Ficam aqui as pedidas, voltem connosco dentro de 8 dias. Obrigado também pela vossa participação na página de Facebook, quer da Rádio Alto Minho, quer do Momento de Inspiração, onde põem lá os vossos comentários e os vossos likes. Nós voltamos então dentro de 8 dias para mais uma emissão neste mês de julho. Obrigada.
Autolinha FM.